Pai, seja uma ótima semana em Cristo. Estamos iniciando aqui a semana, né? E que nesta semana possamos aproveitar todas as oportunidades concedidas por conta da grande misericórdia de Deus estendida para todos nós. Bom, nós vamos dar continuidade na explicação da nossa revistinha, né? Reforma de Saúde. Estamos iniciando aqui a terceira lição. E vamos ao verso áureo em Isaías 38 e o verso 21, que diz justamente assim: E dissera Isaías: Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Bom, o tema desta revista vai ser os remédios de Deus e a cura. Nós não podemos nos esquecer que quem nos cura é Deus, é bem verdade. Porém, nós precisamos dar condições para o nosso corpo para que a cura aconteça. Em outras palavras, o corpo restaura sozinho, o corpo cura. Mas, para que isso aconteça, eu preciso dar as condições necessárias. É o que nós vamos ver nesta lição. Então, bora lá? Então, nós temos o objetivo do tema: nos reconduzir ao plano original de Deus, de que a obediência aos seus mandamentos é prevenção e cura. Eita, o que nós lemos aqui é a obediência aos seus mandamentos, que funciona como prevenção e cura. E diz mais: se ouvires atento, né? Isso está em Êxodo 15, verso 26. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara. É Deus quem trabalha na restauração, na cura, mas Ele deixou os seus remédios para nós fazermos uso dos mesmos. Diz mais a leitura complementar: intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, ou seja, qualquer tipo de intemperança. Pode ser no trabalho, no comer, no beber, qualquer tipo de intemperança. Vai embotar os meus órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas como comuns. Ou seja, o fato de eu ser intemperante embota o meu cérebro. E agora eu considero as coisas celestiais como coisas comuns, como coisas assim, sem muito valor. Diz mais: as mais elevadas faculdades da mente, destinadas a elevados desígnios, são postas em servidão às paixões inferiores. Se nossos hábitos físicos não estão corretos, nossas faculdades mentais e morais não podem ser fortes, pois existe grande afinidade entre o físico e o moral. Então perceba que um depende do outro. Os nossos hábitos físicos vão interferir poderosamente, fortemente, diretamente nas minhas faculdades mentais. Então é interessante eu rever mais uma vez como está o meu dia a dia. Está de acordo às leis do Senhor? Eu estou de fato em obediência à lei do Senhor? Diz assim a primeira questão: cite 3 produtos naturais criados para serem bênçãos, porém foram manipulados. Vamos para Apocalipse 12, nós não vamos ler todos os versos, mas é importante que em casa, na hora que você estiver preparando a sua lição, você faça a leitura, né, na íntegra, porque é importante. Então nós temos Apocalipse 12, os versos do 7 ao 17, mas eu vou ler só 2 versos, que no caso são os versos 12 e também o 17, que vai dizer assim o 12: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais,
ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Agora o verso 17, um verso muito comum no nosso meio, né? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então a questão aqui fala assim, olha, cite 3 produtos naturais criados para serem bênçãos, porém eles foram manipulados e se tornaram uma grande maldição. Vamos usar o termo bem apropriado. Podemos falar assim de imediato trigo, lembrando que o trigo ele causa um problema seríssimo no nosso organismo por conta do excesso de glúten que foi, né, adicionado a ele. E, portanto, o nosso organismo não consegue trabalhar com este excesso de glúten. Eu comentei, inclusive, no vídeo passado, né, que o glúten, ele é como se fosse um plástico, né, que para envelopar as células. E agora elas não conseguem respirar. Nós temos também a uva, né, a vide, na realidade, o que Satanás fez com a vide, né? Então hoje em dia, infelizmente, nós temos milhares de pessoas viciadas no álcool, dependentes do álcool, e quantas misérias, quanta maldição o álcool tem trazido para a sociedade, lares desfeitos, né, descontentamentos, brigas, acidentes e tantos outros, né? Podemos falar também do mau uso de um alimento que é gordura assim hiper, super, mega saudável, mas da forma que é comumente utilizada, né, causa malefício para o nosso organismo. Por exemplo, o abacate. O abacate é extremamente saudável, mas da forma que a cultura ensina para nós utilizarmos, não é bacana, não é legal. Porque geralmente as pessoas usam o abacate com o açúcar, com o leite em pó, e aí não é bacana. Muito pelo contrário, vai causar fermentação e, sendo assim, vai causar N problemas na nossa saúde. E lembrando que ele é usado de forma correta, ou seja, né, na salada, no alimento, né, no alimento salgado, porque veja bem, o abacate é um fruto que nós podemos usar, né, tanto com frutas, quanto na salada, quanto na comida, que ele é super saudável, usando da forma correta, né, não desta forma, adicionando açúcar, leite em pó, aí não é bacana, né. Mas nós temos assim agora o texto auxiliar que diz: Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominariam de tal maneira os sentidos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Levando os homens a tomarem álcool, Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Satanás foi bem sucedido em desviar de Deus o mundo. As bênçãos providas por ele em seu amor e misericórdia, Satanás transformou em maldição mortal. Encheu o homem de forte desejo de tomar bebida alcoólica e de fumar. Este apetite, não fundamentado na própria natureza, tem destruído multidões, milhares de pessoas. Livro Temperança, página 12. Então veja bem, imagina só esta situação. Satanás reuniu os anjos caídos, né? E agora ele né, vai fazer uma reunião para que cada um trouxesse uma proposta para que se fizesse o máximo de mal, né? O maior mal possível para a família humana. Eu fico imaginando o tipo de propostas que chegaram, né?
Por fim, nenhuma delas estava boa. E aí o próprio Satanás trouxe o que seria usado, né, para destruir a obra de Deus. Ele pegaria o que Deus havia feito para ser bênção para a humanidade e transformá-los-ia em uma grande maldição. Então ele vai trazer o trigo, traz também a vide, entre outras coisas, e vai modificar. E agora o que Deus havia feito para ser bênção, infelizmente se tornou uma grande maldição por conta da modificação que foi feita, né? Então por isso que o Senhor nos orienta a vigiar, a orar. É por isso que o Senhor nos deu o livre-arbítrio para fazermos escolhas com inteligência. Então, se hoje eu entendo, eu sei, inclusive é comprovado cientificamente que o trigo é extremamente maléfico, eu não tenho por que utilizá-lo. Ou seja, tudo que é maléfico para a minha saúde, eu não tenho por que utilizá-lo, porque agora eu vou raciocinar da causa para o efeito. Se eu utilizar, está fazendo mal para a minha saúde. Bom, vamos para a segunda questão, que vai dizer assim, olha, o que pode levar muitos cristãos a não valorizarem os remédios de Deus? Então, o que tem acontecido que no meio do povo de Deus, né, tantos cristãos não valorizam mais o que Deus deixou como remédio, como cura, como restauração? Vamos para Oséias, vamos lá? Oséias 4 e o verso 6. Vamos lá, um verso também bem conhecido nosso, diz assim, olha, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que palavra dura, que palavra triste, mas quanta realidade. O Senhor fala aqui, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E agora diz assim o texto auxiliar. Aqueles que estão desejosos de informar-se com relação ao efeito que a condescendência pecaminosa exerce sobre a saúde e iniciam a obra da reforma, mesmo por motivos egoístas, podem, ao assim fazerem, colocar-se onde a verdade divina possa alcançar-lhes o coração. Eita! Vamos fazer uma pequena pausa para refletirmos e entendermos o que a White falou até então. Veja bem, muitas vezes é por um motivo egoísta, por um motivo pecaminoso, que a pessoa vai mudar os hábitos, né? Nós podemos ver o mundo. Hoje muitas pessoas estão comendo de forma adequada, né, de forma correta, por vaidade, para melhorar a performance, para melhorar o corpo, né, para ficar mais inteligente. Então, olha como Deus trabalha. Mesmo as pessoas fazendo uma reeducação alimentar de forma correta, mas por conta que ela entendeu que ela fazendo isso, ela vai ter mais inteligência, vai ficar mais bela e coisa e tal, mesmo ela usando, né, com segundas intenções, o Senhor pode usá-la, a verdade pode transformar o coração desta pessoa. É bem verdade que a intenção era uma, mas ela se colocou num lugar onde Deus abriu a mente dela e as verdades foram esclarecidas para ela. Ou seja, mais uma vez Deus trabalhando a sua misericórdia para salvar, para restaurar. Nós podemos ver que hoje existem diversas ONGs, diversos grupos que trabalham em prol da saúde da humanidade. E eles apresentam o quê? Os remédios que Deus deixou, mesmo não sendo cristãos. Olha só, é Deus querendo salvar. Mas diz mais, é assim, olha. E por outro lado, os que foram alcançados pela apresentação das verdades escriturísticas, opa, agora é conosco que está falando, né?
acham-se em posição em que a consciência pode ser despertada sobre o assunto da reforma da saúde. Não podemos nos esquecer que Deus, ele fala conosco o tempo todo. O Espírito Santo fala conosco o tempo todo. Diz mais, diz assim, ó. Eles vêm e sentem a necessidade de escapar dos hábitos e apetites tirânicos que os têm dominado por tanto tempo. Há muitos que receberiam as verdades da palavra de Deus, caso seu raciocínio fosse convencido pela mais clara evidência, mas os desejos carnais que clamam por prazeres controlam o intelecto e eles rejeitam a verdade, porque esta se choca com os seus desejos concupiscentes. Poxa vida, que triste. Ele entendeu a mensagem, ele sabe que a mensagem é clara, que é benéfica, mas isto vai de encontro aos seus prazeres, às suas condescendências pecaminosas. Ou seja, eu tenho uma festa para ir, né? E lá vai rolar isto, vai rolar aquilo, e é gostoso, e eu me sinto bem. Então é bem verdade que Deus falou não, mas sabe como que é, né, Senhor? A carne é fraca e coisa e tal. E infelizmente a pessoa acaba cedendo, né? É o tal do domínio próprio que a pessoa infelizmente não teve. Mas vamos ver o que mais diz. A mente de muitos alcançam assim tão baixo nível que Deus não pode operar nem por meio deles, nem com eles. Olha que triste Deus não poder contar com você. Ele te escolheu para fazer uma grande obra aqui, mas por conta das suas escolhas erradas, ele não pode operar por você e nem com você. E quantas almas agora irão perecer porque você vai deixar de testemunhar a respeito de Deus e vai permitir Satanás dominar os seus hábitos, vai permitir Satanás, né, determinar o que você vai comer. Que triste. E para finalizar esta segunda questão diz, né, o curso de seus pensamentos deve ser mudado, despertadas as suas sensibilidades morais, antes que possam obedecer aos reclamos divinos. Vamos voltar, olha, o curso de seus pensamentos deve ser mudado, despertadas as suas sensibilidades morais, antes que possam obedecer aos reclamos divinos. Conselhos sobre saúde, página 22. Ou seja, o Senhor nos deu o livre-arbítrio e cabe a nós escolhermos a vida para que vivamos nós e a nossa descendência. E vamos para a terceira questão, que vai dizer assim: os ensinamentos do Senhor são sempre atuais e vêm sempre de encontro às nossas necessidades. Como é real isso daqui? A Bíblia, ela é extremamente atual, atualíssima, e ela sempre vem de encontro às nossas necessidades. O que eu estou precisando, a Bíblia está ali expondo para mim. É real isso, é muito real. Aí vem, o que aprendemos com esses versos? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 11 e o verso 1, que diz assim: e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo, ele fala aqui, né, que ele está feliz com a Irmandade. Por que ele está feliz com a Irmandade? Porque aqui os irmãos na igreja de Corinto, eles mantinham os preceitos da forma que Paulo os havia ensinado. Mas vamos mais, vamos para os versos também 10 e 31. Aliás, o capítulo 10 e 31 de Coríntios também, que é Paulo falando, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que nós estivermos fazendo aqui na terra tem que ser para a glória do nosso Deus.
E vamos para Provérbios 3, vamos lá? Provérbios 3, vamos lá? Provérbios 3, aqui na realidade está pedindo para ler do verso 1 ao verso 8, mas eu vou ler somente o 1 e o 8, mas em casa é importante você ler e meditar, né? Do 1 ao 8, diz assim, olha, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Agora o verso 8, presta atenção, que palavra que o Senhor tem para nós. Olha, isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. O que é remédio para nós? É a guarda dos estatutos, dos preceitos, dos juízos. Isto é remédio, é cura, é transformação, é bênção. E aí vem assim a questão, olha. A vida do Salvador na terra foi de comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão, ele revelou-nos o segredo de uma vida de poder. Então, qual é mesmo o segredo de uma vida de poder? É a comunhão com Deus, é a obediência a Deus. Isto é sinônimo de bênção, isto é sinônimo de poder. Diz mais, Jesus era trabalhador fervoroso e constante. Jamais existiu entre os homens alguém tão carregado de responsabilidades. E nós sabemos, né, a vida de labuta que Cristo tinha, as tantas responsabilidades que o Senhor tinha, porque Cristo, ele veio para mostrar o que estava errado com a humanidade, para curar, para restaurar, para transformar, né? E aí, quantas e quantas pessoas, em especial os judeus, eles estavam fazendo a interpretação da lei errada. E agora Cristo veio para mostrar como que a lei deveria ser obedecida, que não existia fardo nenhum em obedecer a lei, muito pelo contrário. Em obedecer estava a felicidade, em obedecer estava a leveza, a cura, a transformação. Então, a responsabilidade de Cristo era muito grande. Ele levava os pecados da humanidade nas costas. Mas nem por isso ele deixou de obedecer em um momento. Diz mais, diz assim, olha, jamais outro conduziu tão pesado fardo das dores e pecados do mundo. Jamais outro labutou com um zelo tão consumidor de si próprio pelo bem dos homens. Todavia, teve uma vida saudável, física, bem como espiritualmente. Ele era representado pelo Cordeiro Pascual, pelo Cordeiro Sacrificial, imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1,19. No corpo e na alma, era um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade por meio da obediência às suas leis. Ou seja, a palavra-chave está aqui, né? A felicidade, tanto daqueles quanto de Cristo, quanto a nossa, está em obediência. Cristo, ele obedeceu, sendo Deus, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz, né? Então, a felicidade daqueles que estavam à volta de Cristo seria esta, caso obedecessem. A nossa felicidade hoje será esta, se obedecermos. Aí vem o diálogo em classe, que é a mesma expressão, olha, no corpo e na alma, era um exemplo do que Deus designava que fosse toda a humanidade, por meio da obediência às suas leis. Ciência do Bom Viver, página 29. Então aqui fala, né, que no corpo e na alma era um exemplo do que Deus designava que fosse o que toda a humanidade deveria ser. Ou seja, a obediência é sinônimo de bênção, de felicidade, de cura. Amém? Bora para a quarta questão, que diz assim, olha, reflita e comente a expressão
a cooperação do divino com o humano. Êxodo 15, 26, também Mateus 10 e 8. Bora parar na palavrinha refletir. O que é refletir? Refletir é você meditar. Você sabia que reflexão, meditação é um exercício fortíssimo para o cérebro? Inclusive, trabalha essa questão do esquecimento. Por que o Senhor fala para nós meditarmos na cruz, para nós meditarmos na lei do Senhor dia e de noite? Então, quando nós exercitamos o nosso cérebro, é muito mais difícil de nós sermos enganados. Como assim? O que é meditar? O que é refletir? Digamos que você leu uma história da Bíblia. Por exemplo, a história que nós estamos trabalhando agora no ano bíblico, né? A história de Neemias. Então reflita, fica pensando naquela lição o tempo todo. Quem é você naquela história? Você é Sambalate? Você é Neemias? Você é Tobias? Você é o rei? Quem é você nessa história? O que Deus tem falado com você nessa história? Entra na história, se envolva na história. E agora veja o que Deus está falando contigo através dessa história. Não só desta, mas qualquer história que você for ler, qualquer parte da Bíblia, começa a refletir: quem sou eu nesta história? O que Deus está falando comigo através desta história? Isto é refletir, isto é meditar. E quando o Senhor fala para nós meditarmos na lei dele dia e noite, vai além. Por que vai além? Por exemplo, se eu não roubo, se eu não mato, se eu não falo mal, né? E assim sucessivamente, isso é parte do meu dia a dia. Ou seja, por que eu não me sento na roda dos escarnecedores? Porque a lei me orienta a não fazer tal coisa, né? Por que eu não falo mal de fulano ou de Beltrano? Porque a lei me orienta a não fazer tal coisa. Então isto é meditar dia e noite, ou seja, eu estou praticando a lei do Senhor no meu ser dia e noite. Então perceba que aí fica muito mais difícil de Satanás te enganar, né? De preparar uma cilada para você, de armar um laço para você. Por quê? Porque você está meditando, você está refletindo, você está em obediência às leis do Senhor. Amém? Então bora lá. Como nós já lemos Êxodo 15 e 26, né? Que fala que se obedecerdes às minhas leis, né? Deus não colocaria nenhuma enfermidade como pôs sobre o Egito, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Vamos para Mateus, vamos lá? Vamos para Mateus, o capítulo 10, vamos lá? Capítulo 10 e o verso 8, que vai dizer justamente assim, olha: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Eu vejo este verso com uma profundidade gigantesca. Veja bem, quando Cristo foi assunto ao céu, o Senhor Jesus falou, né? Todo poder me é dado no céu e na terra. E falou para os discípulos, né? Ide, né? Levai o evangelho, pregai, curai os enfermos e assim sucessivamente. Antes, porém, ele falou, né? Que ele iria para o céu e do céu enviaria o Espírito Santo. E que os discípulos fariam obras maiores do que a dele. Por quê? E como assim? Veja bem, quando Cristo é assunto ao céu, ele deu este poder, né? Ele deixou o poder dele com os discípulos, aqueles que estavam em obediência e em conformidade com a sua lei. É bem verdade que quando Cristo estava ali em Samaria, ele não poderia estar ao mesmo tempo em Jerusalém. Ele não poderia, por exemplo, na Galileia, não poderia estar ao mesmo tempo em Jericó e assim sucessivamente. Não que ele não poderia através do seu Santo Espírito, poderia sim, mas fisicamente ele estaria em um local e, no entanto, não poderia estar no outro local ao mesmo tempo.
Agora, o Espírito Santo pode estar aqui, lá, acolá, ao mesmo tempo. Não podemos nos esquecer que foi o Senhor Jesus que enviou o Espírito Santo. Para quê? Para que a obra do Senhor fosse realizada. Então, quando ele falou obras maiores farão, é justamente por conta disto, né? Então, um discípulo do Senhor pode estar aqui em São Paulo fazendo a obra, outro pode estar aí em Minas fazendo a obra, outro pode estar em Goiânia fazendo a obra, outro pode estar lá nos Estados Unidos fazendo a obra, tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o Senhor Jesus determinou que assim fosse. Agora, quando o Senhor Jesus nos capacitou, nos orientou, nos convocou para fazermos esta obra, para que isto aconteça, é necessário nós entendermos a real responsabilidade que temos sobre nós, em especial de fazermos a reforma de saúde. Sabe por quê? Vamos ver aqui. Diz assim, olha, no Ministério da Cura, o médico tem de ser um cooperador de Cristo. Vamos fazer uma pausa para entendermos. Mas eu não sou médico, mas o Senhor te comissionou. O Senhor te comissionou. Veja bem, é através dos remédios da natureza, é através dos 8 remédios que você pode levar a cura para outras pessoas. Então perceba que você vai fazer o papel do médico, ensinando, orientando, vivendo em obediência às leis de Deus, fazendo uma reeducação alimentar. Em outras palavras, a reforma de saúde. Diz assim, olha, o Salvador assistia tanto a alma como o corpo. O evangelho por ele pregado era uma mensagem de vida espiritual e de restauração física. Não podemos nos esquecer que Cristo, tinha aldeias que ele passava que não ficava um só enfermo. Ele curava, ele restaurava, ele modificava a vida daquelas pessoas. E por que uma grande multidão acompanhava o Senhor Jesus Cristo? Por quê? Porque eles estavam atrás da cura, do pão que perece, estavam atrás de transformação. E quantas pessoas, os enfermos, os sãos traziam para Cristo curar. Quantas e quantas pessoas. E a palavra fala que ele curava até o último. Imagina o trabalho do Senhor. Diz mais, o libertamento do pecado e a cura da doença estavam ligados entre si. Lembram Provérbios 26 e o verso 2 que diz, a maldição sem causa não virá. Diz mais, o médico-chefe acha-se ao lado de todo clínico que trabalha para aliviar os sofrimentos humanos. Ou seja, o Senhor Jesus está ali contigo, vai nessa força, porque é o Senhor que manda. E quando o Senhor manda, ele dá condições para que a obra seja realizada. E ele vai além, diz assim, olha, ao mesmo tempo em que emprega remédios naturais para a doença física, o médico deve encaminhar seus doentes àquele que pode aliviar tanto os males da alma como os do corpo. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. É importante nós, ao ensinarmos os remédios que Deus deixou, ensinar para o doente que quem cura, que quem restaura é Deus. Diz mais, aquilo que os médicos só podem ajudar a fazer é realizado por Cristo. É Cristo que opera a cura. Eles se esforçam por auxiliar a operação da natureza na cura. Quem cura é o próprio Cristo. O médico busca conservar a vida, Jesus a comunica. Ciência do Bom Viver, página 112. Diz assim a leitura complementar. Em seus milagres, o Salvador revela o poder que está continuamente operando em favor do homem para manter e curar. Por intermédio de agentes naturais, Deus está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento,
para nos conservar em vida, construir e restaurar-nos. Vamos fazer mais uma pausa para entendermos aqui, olha. Por intermédios de agentes naturais. Você sabe o que são agentes naturais? São os remédios que Deus deixou. Na realidade, esses remédios naturais, eles são verdadeiros médicos. Eles fazem verdadeiros milagres no nosso organismo. E através do que a palavra aqui está falando, que através desses remédios naturais, né? Então, veja bem, ó, Deus está operando, é Deus quem está operando dia a dia, hora a hora, momento a momento, para nos conservar em vida, construir e restaurar-nos. Quando qualquer parte do corpo sofre um dano, principia imediatamente um processo de cura. Os agentes da natureza põem-se em operação para restaurar a saúde. Mas o poder que opera por intermédio seu é o poder de Deus. Todo poder comunicador de vida tem nele sua origem. Quando alguém se restabelece de uma enfermidade, é Deus quem o restaura. Ciência do Bom Viver, página 113. Vamos para a próxima questão, que vai dizer assim, olha, o que são agentes naturais? Bom, nós já sabemos, mas vamos voltar em Gênesis 1, 29, que diz assim, olha, e Deus disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, em árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. O verso 31, e viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Veja bem, aqui nós vimos, né, o que são agentes naturais, é tudo que Deus fez. Eis que vos dou toda a erva que dá semente, que dá fruto, ser-vos-á para mantimento. Isso é para manter o ser humano. E aí o verso 31 fala, e viu Deus que era tudo muito bom. E vem assim a questão, o que são agentes naturais? Agentes naturais é tudo que Deus deixou para a cura, para a restauração, né? E aí ele vai falar assim, olha, sobre os remédios naturais, né? Então, os remédios naturais que fazem verdadeiros milagres no nosso organismo, vai comer, né? Nós sabemos que é o ar puro, o sol, a água, exercícios, confiança em Deus e assim sucessivamente. Mas aqui a nossa redação, ela detalhou um pouquinho mais. Diz assim, olha, alimentação saudável. Não podemos nos esquecer que a matéria-prima para preservar, para conservar as nossas células são os alimentos naturais. É o alimento deixado por Deus. É isto que vai nutrir a nossa célula, né? As nossas células, né? Nós somos constituídos por trilhões de células. E qual é a matéria-prima, qual é o alimento disto? É o alimento natural. Então é de extrema importância o alimento natural para que tenhamos saúde. Depois ele vai falar a respeito da água. Não podemos nos esquecer que por volta de 70% do nosso corpo é água. Então nós precisamos da água para manter o nosso corpo em funcionamento. Não podemos nos esquecer que a água é o único líquido que limpa, que lava, que leva as toxinas embora. Não podemos nos esquecer, né? Que eu preciso da água para o meu corpo funcionar. E que só o fato de eu beber água, eu já vou eliminar muitas doenças. Também nós temos a questão do ar puro. Não podemos nos esquecer que quando eu respiro um ar contaminado, que quando eu respiro um ar poluído, eu vou inflamar o meu sangue. Quando eu tenho uma respiração de forma correta, aquela respiração pelo diafragma, né? O que acontece? Este é um dos primeiros remédios. Assim a palavra do Senhor fala. Então é importante você respirar ar puro e de forma correta. Qual é a forma correta? É a respiração pelo diafragma, né? Nós temos também o exercício físico. Veja bem,
Nós sabemos que o Brasil é um dos países mais sedentários e que é justamente a falta de exercício que leva as pessoas a diversas doenças. Não podemos nos esquecer que exercício, né, que vida é movimento, que nós precisamos nos movimentar, nos exercitarmos. Sendo assim, né, o corpo ele tem uma restauração, ele se mantém em funcionamento e bom funcionamento. Uma caminhada faz toda a diferença. Veja bem, nós temos no nosso corpo uma academia. Vai andar, vai se exercitar. Isto é vida, isto é saúde. Amém? E também temos a questão do sono. O sono, ele é chamado de sono tranquilo e reparador. Por que que eu preciso dormir por volta das 9h30 da noite? Porque a partir das 9h30, o nosso organismo libera, né, um hormônio por nome melatonina. Isto vai restaurar aquilo que eu quebrei, que eu destruí durante o dia, vamos dizer assim. Ok? Então, tudo que eu desgastei durante o dia, na hora que eu vou dormir, quando eu durmo cedo, com tudo apagado, nada de televisão no quarto, nada de celular no quarto, nada dessas coisas no quarto, né? Para a melatonina trabalhar, fazer efeito no nosso organismo, tem que estar tudo escuro. Aí o que acontece? Nós vamos ter um sono tranquilo e reparador. Vai restaurar, vai reparar o que foi quebrado, destruído no nosso corpo. Também nós temos a questão da temperança. Nós já sabemos que temperança é nós deixarmos tudo que faz mal e usarmos com moderação o que faz bem. Nós temos também a questão do sol. O sol é de extrema importância. Quando você se expõe ao sol de forma correta, né, o que acontece? O sol ele vai ativar os raios UVB. Falei mal, peraí. O sol, por volta das 11 da manhã às 2 da tarde, os raios UVB, eles ativam na nossa pele a produção desse hormônio, né, que é chamado vitamina D. Então perceba que você, exposto de forma correta ao sol, né, o seu organismo vai trabalhar melhor. A vitamina D, que eles chamam, né, o hormônio D, que é a vitamina D, né, ela é produzida pela exposição ao sol. Sem contar que o sol ele vai ativar milhares de genes, né, no nosso organismo. Isso é saúde, isso é restauração. Não podemos nos esquecer que ele é bactericida, ele é antifúngico. Ele é uma bênção, o sol, né, mas é de forma correta. Porque você se expor muito tempo no sol, isso pode causar câncer de pele, né? E por fim, confiança em Deus. Ou seja, quando você confia em Deus e você sabe que Ele é o seu Criador, o seu mantenedor, que é Ele que traz a cura, é Ele quem traz a restauração, é nele que você pode confiar o tempo todo. Quando isto acontece, os 8 remédios estão ali para trabalhar e restaurar a sua saúde. Então, queira Deus nos abençoar. Estamos finalizando aqui 5 questões, né? Deus permitindo, na próxima semana nós vamos trabalhar as outras 5 questões, né? E eu dou um conselho para você. Leia o livro Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar, e você vai se surpreender como Deus quer restaurar e abençoar a sua vida. Um ótimo dia em Cristo.